nada nas cidades e nada no mundo é construído, vamos falar no caso da cidade, neutramente. Não é um espaço vazio que aí eu botei aqui um prédio, aqui não sei o quê, e o uso vai se dar em função de condições igualitárias. A cidade já é construída numa lógica que é essa lógica básica de que a mulher é da casa e os homens são do espaço público. Essa foi a lógica que construiu todas as cidades. E todas as cidades no sentido amplo, no sentido da localização da moradia, no sentido do transporte, no sentido da violência, do própria ideia do saneamento, do significado de saneamento. Então a cidade, ela é toda e qualquer cidade, ela é construída a partir das desigualdades entre homens e mulheres, como é a partir das desigualdades de classe e como é a partir das desigualdades raciais. A dimensão socioespacial da cidade, ela foi constituída a partir de uma visão do lugar do homem no mercado de trabalho, ou do lugar do homem na cidade, porque isso tem a ver com a polis, né? Quem aqui é para a praça pública falar de política? Lembrando da cidade grega, né? Eu acho que isso é um modelo cotidiano. Quando a gente olha as cidades, a gente vê o quanto elas são desiguais. Só que fica tudo muito velado, mas quando a gente vai ver, assim, por exemplo, a gente olha para a cidade da gente, quantas ruas tem nome de mulheres, assim, né? A maioria do nome das ruas é nome de homens, assim, né? E, assim, quais são os espaços em que as mulheres têm acesso, né? Que a mulher também tem direito à cidade, né? Que a mulher, ela ocupa os espaços urbanos em todo sentido. Que, infelizmente, nós temos muitas mulheres urbanas, mas que elas se escondem e se privam dentro dos seus espaços, infelizmente, que é a casa também, que é o melhor espaço da gente, porque, infelizmente, elas não podem ocupar os espaços urbanos por uma série de coisas. A questão da segurança pública é muito complicado, é muito mais complicado para a mulher, porque ela que tem fica mais preocupada na hora de sair na rua. Porque se não tem uma boa iluminação, ela não pode ir para um lado e para o outro porque não tem iluminação. O homem vai, mas a mulher não sai de casa porque não tem iluminação. É pior para as mulheres porque a cidade não foi construída para elas. Seja na zona rural ou urbana, as cidades não estão preparadas para as mulheres. Responsáveis pela casa, pela família e muitas vezes pela renda mensal, as mulheres não encontram nas cidades espaços de existência. Faltam áreas de lazer, creches, transporte, água, segurança e habitação. O tema de Mulher e Cidade, dada as questões relacionadas à luta pela reforma urbana, tem um foco muito grande na moradia. E a moradia é talvez a casa, talvez seja o tema ou o lugar da maior contradição da vida das mulheres. Porque historicamente a gente sempre diz, não, as mulheres são as rainhas do lar, as mulheres são donas de casa e as mulheres são seres da vida privada que se resumiria no universo da casa. Então, uma espécie de uma divisão supostamente justa em que para os homens o público, para as mulheres a casa, o privado. A história da minha casa, né, eu na época morava com minha sogra e tinha minha filha, que na época ela ia fazer 3 anos, e eu já estava grávida, né, praticamente com 1 mês, nem sabia, da minha outra filha. Isso em 2002. E morava com a sogra, tinha diversos conflitos, porque tinha os cunhados. E então surgiu uma ocupação, eu morava na Zona Sul, surgiu uma ocupação, né, que é a ocupação, e a gente soube. Então a gente se desafiou a ir para lá, para a ocupação. E aí eu lembro que foi mais ou menos por volta de fevereiro de 2002. A gente começou a ir muito olhando, aí tem a história da divisão dos lotes, e aí a gente conseguiu, né, com a ajuda da família, e então a gente fez o cantinho da gente. Tudo começou quando eu ouvi, minha tia ouviu no rádio que estava para fazer umas casas, ia doar uns terrenos. E eu fui me inscrever sem muita expectativa, porque eu achava que tinha gente mais carente, mais necessitado que eu. Mas além dessa carência que eles queriam que se encaixasse num perfil,
ele queria pessoas interessadas. E eu fui atrás, me inscrevi, depois fui selecionada. E quando fui selecionada, tinha 50 pessoas, só ia ser 19 casas. E dependendo do interesse de cada uma pela casa, iam ganhar a casa. E eu ia para todas as reuniões, aí depois, vai limpar agora o terreno. E algumas foram desistindo, porque foi começando o pesado. Então, para mim, hoje de olho, foi uma conquista muito grande. Hoje em dia tem muita gente que diz assim, mas nas casas de gesso, acha que isso vai diminuir a gente. Eu não me sinto diminuída por morar em casa de gesso. Eu trabalhei, eu fiz, eu corri atrás, eu me orgulho de dizer que eu tracei o concreto. Foi pesado? Foi difícil? Foi. Quando chovia, então, era muito difícil, ficava muito pesado para a mulher. E muitos criticavam e diziam que a gente não ia conseguir. Mas hoje a gente está lá, a casa está lá de pé. E eu estou morando nela agora. Juntamos a nossa necessidade com a militância e também nos organizamos junto à CPT, Comissão Pastora da Terra, com pessoas dos municípios ali, Abreu Lima, Itapissuma, Igaraçu, Araçoiaba, Carpina. Por ali a gente foi se organizando e construímos o acampamento lá no Engenho Prado, né? A história do Complexo Prado. Hoje, depois de 9 anos de luta, conquistamos a posse da terra, foi muito difícil, e estamos já há 4 anos assentados. E nessa luta eu estou envolvida para uma casa, para poder eu ter uma casa para morar, dignamente com os meus filhos. Quando minha mãe morreu, eu voltei para a casa de papai. Cuidar de papai junto com meus 2 filhos. E com 3 meses depois eu me separei. Meu marido foi embora. Aí eu tive que ficar na casa assumindo tudo. Só que meu pai, ele já tinha 93 anos. E ele ficou muito doente. E faleceu. Aí eu tive que ir morar em Carpina nessa época, em Tracunhaém. E com essa minha ida, eu tive que deixar a casa, porque foi quando eu comecei a chegar em Tracunhaém e começar essa luta por essas casas, para poder um dia eu ter uma casa, sem ser atrás de casa. Porque meus filhos hoje já têm um que tem 15 anos e outro tem 12, e eles sentem dificuldade em morar num quarto. Com um vão só eu e eles num quarto só. Depois de cerca de 25 dias que a gente estava na área de ocupação, já chegou a liminar despejo, que a gente chama, né? Eram volta de 4 horas da manhã, quando chegou, a polícia já chegou, nessa época, com os trator, e a gente acordou, minha casa já ficava bem no início da ocupação, que fica próximo da API, ficava muito próximo, então foi as primeiras que foram derrubadas, até porque a concentração maior estava nesse início, a gente é que estava segurando a ocupação. Então, naquele momento, eu achei que eu não ia ter coragem de voltar por aquela cena, ter que tirar minha filha, né, 4 horas da manhã, ter que sair assim daquele jeito correndo, porque é tudo muito rápido, não dá tempo de nada. Eles querem mesmo tirar, né, porque eles que têm uma ordem têm que cumprir. E aí nessa hora não interessa se tem criança, se tem mulher, não interessa não, eles querem tirar. Né, e a polícia de uma forma muito violenta, com palavras muito duras. Então, derrubaram a nossa casa. E aí depois, no outro dia seguinte, algumas famílias ainda resistiram, outras foram embora e nós ficamos. E o pior disso é quando veio a retaliação do poder público e do usineiro, né? Latifúndio manda desapropriar, despejar, na verdade, né, o povo, e vem aí o Estado coloca seu poder de polícia sobre o povo. E a gente sofreu por 2 momentos isso de uma forma muito arbitrária. Você acordar às 4 da manhã, né, com a polícia dentro do acampamento, todo tipo de polícia, com cães, com cavalo, com escudos, com todo tipo de arma, com jipe, com metralhadoras, com tudo, né? E assim, batendo, eu apanhei muito, fui presa. Ainda hoje eu trago sequelas fortes dessa situação. Foram diversas audiências, né, para poder derrubar a liminar de reintegração de posse. Participamos de várias manifestações no centro de Teresina, na capital, para poder negociar com o poder público a permanência, né, na área.
Até que finalmente, através também de uma grande mobilização dessa, a gente conseguiu consolidar a área, né? A gente conseguiu provocar tanto a prefeitura como o governo do estado que a gente tinha necessidade de estar na área. Quando chegou o resultado final, foi uma das comunidades que estava mais consolidada, né? Que tinham na época 700 famílias morando em condições desumanas, porque não tinha água, não tinha energia, né? Não tinha fossa séptica, não tinha nada, e a gente convivia lá naquela comunidade. Então, naquele momento, foi o primeiro sonho realizado, né? Porque a gente recebeu o nome de ocupação consolidada. Foi muito doloroso, né? E depois a romaria por direito, né? Ir aos juízes, né? Tá nos tribunais, nos ministérios públicos, as delegacias, né? Os gabinetes, atrás de deputados. Pô, tem que cobrar do Estado uma ação. Depois de muita peleja, veio a posse. Sigo sempre na estrada, em busca da minha risada. Sigo sempre na estrada. Pra gente foi algo assim maravilhoso. E a certeza, né? De que só a mobilização do povo, a organização e mobilização transforma. Isso é uma realidade. Quando eu vejo minhas filhas, assim, no espaço delas, nossa, aí que eu não consigo acreditar. Depois de morar em casa de pai, casa de sogra, em casa emprestada, você ter o espaço, assim, ninguém dizer como é que você tem que fazer, e nem que hora que você tem que levantar, e o que é que você tem que fazer. Eu acho que a casa é o sonho de todo mundo. Muitos dizem casa de gesso, mas eu suei muito para ter ela hoje. Ela lá é um significado enorme. Juscelio, tu mora nas casas de gesso. E é como é. Eu disse, é a casa que eu fiz. Eu fiz aquela casa. Para mim, é um sucesso aquela casa. Eu acho que a casa tem um sentido da proteção, mas ao mesmo tempo tem um sentido da solidão. Tem um sentido de alguma possibilidade de um espaço próprio, mas ao mesmo tempo é um lugar aprisionante. E eu acho que a casa, para as mulheres, ela tem dois sentidos, que eu acho que eles são um pouco contraditórios, hoje em dia. É um sentido desse espaço, ou como diria o livro da Virginia Woolf, um teto todo seu, quando ela diz que uma mulher, para escrever, precisa ter um espaço todo seu, para poder pensar. Mas ela também, desde que o movimento feminista começa a existir, ela é também um lugar do desassossego, porque a casa é o lugar da família. A família é o lugar da opressão das mulheres. Então, para a casa ser outra, precisamos de outra família, precisamos de outra sociedade, e ao mesmo tempo precisamos de um lugar só para a gente. E que a gente possa, e aí eu acho que é igual, a experiência do chegar em algo que a gente localize como casa, que seja familiar, mas que seja acolhedor, é muito importante. O transporte coletivo é visto como funcional para o trabalho. Não é à toa que a gente tem muito pouco transporte coletivo à noite, e para as mulheres que estudam isso é fundamental, mas para as mulheres que querem fazer lazer, tomar uma cerveja, passear, namorar, ir no cinema, fazer qualquer coisa, não tem transporte para voltar. Se tiver festa na rua, é uma distância grande, eu não posso me locomover porque não teria como eu voltar. Da 1h da manhã eu vou voltar como? Vou pedir para quem trazer. Os mototáxis não traz porque eles têm medo de entrar lá. Aí no momento eu não saio, não festa para mim não existe. Eu moro a 1h do ponto de ônibus mais próximo. Eu tenho que ligar para um mototáxi, ele vem R$5. Aí eu me desloco até o ponto de ônibus mais próximo. Ou até Araçoiaba, que é a cidade mais próxima onde estamos. E lá eu tenho que pegar um ônibus para Igaraçu.
ou Camaragibe, R$ 2,80. R$ 2,80. Só que, se eu tiver chegado no ponto e o ônibus saiu a 5 minutos, a 1 minuto, eu vou ter que esperar 2 horas pelo próximo ônibus. E agora eu estou fazendo também um curso de gestão pública e conselho municipal aqui no CNBB. Aí eu chego meia-noite em casa. Aí eu saio do Tracunhaém de 3 horas da tarde, pego uma carona com o ônibus da faculdade de Nazaré da Mata, que eu pego no posto, venho em casa, aí pego no posto, venho. Aí eles me deixam lá e eu chego em casa de meia-noite. Quando eu chego em Igaraçu, se eu vim de ônibus, eu vou pegar uma integração. Aí é mais um tempo de espera. Coloquemos mais meia hora, 40 minutos de espera do ônibus que sai de lá para Recife. Hoje já não vem até Recife. Hoje ele fica, por isso que eu via o SOS, eu vou parar na PE 15, antes da PE 15, ali no Pelópolis da Silveira, uma nova integração, que antes era Abril Lima, agora é lá no Paulista. É mais um tempinho de espera. Depois vim até a PE 15, aí pegar Afogados para descer na Madalena. É 3 horas para chegar a Recife, o tempo de ir na Paraíba, em Natal e voltar, né? Essa semana mesmo aconteceu. Eu tive que ir para uma reunião e fui andando, e eu e Lídia, e quando a gente chegou, voltou de lá, já estava de noitezinha, assim, a boquinha da noite. Mas às vezes a situação também, infelizmente, obriga a gente a fazer isso também. Mas dá para chegar no centro caminhando. Depois de 1h30 a gente chega. Esse tipo de situação gera indignidade, entendeu? Pra gente. Foi tanta luta, tantos anos de luta pra gente conquistar a posse da terra, ter trabalho, moradia, né? Saúde, educação, todas são coisas que ainda não estão de fato implementadas, né? E o transporte é o mais precário possível. Uma coisa importante quando a gente discute mobilidade é separar ou ampliar o conceito dela, porque geralmente se tende a lidar, e na política pública mais ainda, com mobilidade como sendo o transporte coletivo, apenas, né? Mas na verdade mobilidade é mais do que isso. Ela é a possibilidade e o direito, não é a possibilidade, é o direito das pessoas caminharem ou se mexerem pela cidade. A calçada são todas sem ter acesso para pedestre, né? E aí ele fez um asfalto que ele não tem acostamento. Ele é o asfalto, já é as calçadas. Então, tudo que for de bicicleta tem que andar tudo nesse mesmo espaço. Ele não pensou que tem que passar bicicleta, as pessoas têm que andar a pé. É muito perigoso. No caso das mulheres, independente do tamanho da cidade que elas morem, as calçadas são um elemento fundamental. E, na verdade, a ausência de calçada, que parece que ninguém acha importante, as calçadas são apropriadas privadamente, seja por carros estacionados, seja por bares na calçada, seja por plantas na calçada, o que impedem a possibilidade das pessoas se mexerem, e no caso das mulheres de maneira fundamental, porque elas estão com as crianças, seja com carrinho ou seja carregando. São as mulheres que geralmente acompanham as pessoas idosas ou pessoas com dificuldade de locomoção, e as calçadas são atrapalhadas. As mulheres fazem compra, as mulheres, ou seja, o espaço da calçada para elas é muito importante. O andar pela cidade, o ocupar o espaço público tem que ser sempre, porque afinal o público é de todo mundo, não é terra de ninguém, é na verdade terra de todo mundo. E nesse todo mundo as mulheres têm que ficar ausente. Tenho muito medo. Assalto. Você sempre escuta um aqui, outro ali. Eu fui assaltado no caminho de casa. Para passar para minha casa, tem uma rua assim que ela é um pouquinho deserta. Ela tem muito canavial, macaxeira plantada, assim, um roçado. Então,
se a gente não quiser passar por ali, a gente tem que fazer um percurso maior, que se torna mais cansativo. Mas muitas vezes a gente faz por causa da violência lá. O que é que as mulheres têm medo quando vão na rua? As mulheres não têm medo apenas de ser assaltadas. As mulheres têm medo de ser violentadas. Isso, os homens têm medo na rua de serem assaltados, de serem mortos. As mulheres têm esse e têm o medo da violência sexual, que eu acho que talvez é o grande medo, o grande pavor, talvez até maior do que o medo de ser morta. É muito estupro lá, sabe? Agora, ultimamente está tendo muito. E a violência está sendo muito forte na nossa região. Não dá para a gente entender a vivência da opressão e da exploração e da violência se a gente não combinar junto com a questão de classe, com a questão de raça. Então, evidentemente que numa sociedade capitalista, machista e racista, as mulheres negras são as mulheres mais afetadas ou mais impossibilitadas da experiência cidadã. Ser mulher, negra e pobre é um grande desafio que a gente tem que enfrentar nesta sociedade, né? Onde negro já não tem valor nem direito e muito menos mulher, né? Mulher tem alguns dados que assim, mulher, criança e cachorro, né? Tem que ser tratado do mesmo jeito, no pau. Mas que tipo de mulher, né? Sempre a mulher negra, nunca a mulher branca. Então não é fácil. Eu trabalho 24 horas de domingo a domingo, eu misturo tudo assim, eu não consigo ir para as festas porque eu não tenho condição, não tenho dinheiro para ir para uma festa, para ir para um restaurante com meus filhos, eu não vou para canto nenhum. E aí eles me reclamam porque dizem que eu trabalho muito e não tenho o direito de me divertir com eles, nem sozinha. Lá em onde eu moro, não tem assim muito o que se fazer. Quando eu tô com tempo livre, um feriado, não vão pra escola, eu pego eles e vou para outro lugar, vou para Ponta de Pedra, que é onde minha mãe mora, é uma praia, e a gente fica lá o tempo que for necessário. É mais difícil para as mulheres. Sempre mais difícil. Tem um torneio, os homens vão, e algumas mulheres que ousam e torcer, né? A maioria permanece em casa. Também a maioria das mulheres são comerciantes. No domingo elas vão também comercializar pela manhã, nas feiras de Carpina, ou da Cunhaí. Então é sempre trabalho, lazer é pouco. As praças são locais dos jovens estarem fumando. Então é uma praça que é cada uma com uns pilares enormes e ele se esconde por essa parte, que já foi muita gente morta nessa praça. Então nem uma praça de lazer eles fazem. E também tem uma coisa lá, as casas às vezes são muito simplesinhas, as portas são simplesinhas, são frágeis. Então muita gente se aproveita para quando você sai à noite para arrombar as casas. Se eu saio para casa da minha mãe, eu vou passar 2, 3 dias lá, eu tenho que primeiro solicitar uma pessoa para ficar dentro de casa, para tomar conta da minha casa, para tomar conta das minhas coisas, até eu chegar. E se a pessoa, por um momento, desistir, eu também desisti. Meus planos foram desfeitos ali porque não tenho como deixar a casa sozinha. Realmente esqueço de que eu preciso me divertir, de que eu preciso viver, de que eu preciso ver outras pessoas. Eu não vivo. E eu nem paro para pensar nisso. As mulheres têm outro modo de fazer as coisas, de um modo mais coletivo. Então, as mulheres que fazem militância nos movimentos urbanos, eu tenho por elas uma admiração profunda. Porque não é fácil. E ser militante da reforma urbana, mulher, eita, é mais difícil ainda. Porque o movimento social urbano, as ONGs, o quadro político de direção é majoritariamente masculino. Então, por mais que você tenha na equipe técnica mulheres, mas quem apita, quem dá o norte político são os homens. E nos movimentos sociais é também dessa forma. As lideranças urbanas, ou qualquer liderança de movimento social, os homens têm um modo de fazer que geralmente é pesado, aquele estilo punk, mais agressivo.
Quando uma pobre de uma mulher resolve levantar 2 dedinhos na sua voz, que é isso, companheira, está histérica? Me tratam diferente pelo fato de eu ser mulher. Então, agora, por exemplo, recentemente, a gente teve o Fórum Social Mundial e a gente tinha a Tenda da Reforma Urbana, que era um espaço enorme, assim, né? Para 500 pessoas. E quem estava coordenando a Tenda da Reforma Urbana era a Aldebaran, que era a mulher da Amazônia e tudo mais. Então teve momentos assim que eu era enfrentada, que, sabe? Vamos mostrar para essa menina quem é que manda, assim, né? Como se eu não tivesse ralado pra caramba, participado de várias reuniões, dedicado noites e noites para poder organizar toda aquela programação. Mas eu era desautorizada, assim, chamada de menina, como se o meu trabalho não tivesse valor. Eu não sou reconhecida pelo meu trabalho. Eu tenho certeza que eu fico até emocionada quando eu lembro disso. Ainda existe o meu machista, muito forte. E se consolida nos anos 90 como Fórum Nacional de Reforma Urbana. E hoje toda a agenda política de pensar uma diretriz nacional para habitação, para agenda de solo urbano, para saneamento, para mobilidade, ela veio a partir do Fórum Nacional. Então ele é um sujeito político forte. Só que no movimento de reforma urbana, classicamente se questiona a desigualdade, que está mais evidente que a desigualdade de classe. Uns têm, outros não têm. Né? Então, por isso, quem tem mais dinheiro mora bem, quem tem menos dinheiro mora mal, às vezes nem mora, né? Mas, ultimamente, a gente tem conseguido pautar que essas desigualdades, elas não podem ser só a desigualdade de classe, precisa olhar outras formas de desigualdade, como, por exemplo, as desigualdades de raça e de gênero. E ao fazer a luta pelo direito à cidade na perspectiva das mulheres, eu estou transformando toda a possibilidade de vida e da minha pessoa como mulher. Então, é muito difícil. E aí a gente começa a se reconhecer no olhar da outra. A gente começa a saber que aquela dor da outra também é minha. Então, e num ambiente, digamos assim, que são minoritárias, ou elas pegam nisso, ou não tem força para seguir. A força das mulheres assim na militância, incorporando cada vez mais essa agenda da reforma urbana, isso diz, calma, Aldebaran, você vai conseguir. Eu acho que... Eu acredito. Então, acho que é isso. Eu acho que as pessoas, eu acho que o que eu passei, isso a cada dia mais me move a continuar. E as provocações, né? Quando a gente está tentando acalmar, que a gente vê que tem alguém ali que está mais, sabe? Aí a gente, não dá não, tenho que continuar aqui. Eu não posso recuar, eu não posso ficar em casa. Se eu quero uma coisa melhor, eu preciso participar, eu preciso estar nesse processo. E é isso que me faz continuar na luta, me faz continuar acreditando. É preciso lutar, né? É possível transformar, é preciso transformar. E eu acredito nisso, isso me move. Mas isso é de dentro de você, isso é de dentro, eu não sei explicar. Porque é uma força que a gente tem de vontade de fazer, porque as mulheres, eu acho que me dá esse fortalecimento. Elas me animam. Eu acho que o movimento feminista nos ensina que o sonho coletivo, a utopia, o projeto político é importante, mas para a gente fazer exatamente isso que a gente tenta. Fazer da vida da gente a história que a gente quer. Da gente e de todo mundo. E é isso que me mantém na luta. Que me mantém acreditando. Porque eu acredito mesmo. Eu fico muito puta, mas eu acredito mesmo que um dia a coisa aconteceu e já aconteceu. Acontece todo dia.
Eu acho que essa é uma coisa diferente, pensar, acontece todo dia. Não tem um dia que eu vou chegar e vai ter a revolução. A revolução a gente faz todo dia. E isso é uma coisa muito contente, muito mesmo. A cidade ideal teria que ser uma cidade onde o ser sujeito, e para as mulheres seria o grande tudo, que a gente é sujeito, mas não é reconhecido como tal, fosse o centro da vida. A pessoa fosse o centro de todo aquilo que a gente chama de cidade. A cidade dos sonhos é essa cidade onde uma mulher, e que seja ela preta, índia, branca, mas que a mulher seja respeitada, seja livre, ela tenha os direitos respeitados, sabe, garantidos, sabe, uma cidade onde o Estado de fato tem o povo como seu bem maior. Essa cidade ideal, ela surgiria a partir do pensamento coletivo das mulheres. Eu acho que eu não consigo hoje imaginar isso, mas eu acho que se nós sentássemos e fôssemos pensar, com certeza nós teríamos um desenho diferente da cidade. Quando a gente conseguir essa cidade onde nós mulheres sejamos assim respeitadas, né, e com direitos garantidos, será uma grande cidade. E aí homens, crianças, jovens, todos nós seremos felizes de fato.